Vamos começar, né, a escola dominical desse domingo, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6. A gente vai começar a falar sobre a abertura dos selos. E o capítulo 6, ele contém os 6 primeiros selos, né? Então, eu queria pedir ao pastor Walter para fazer uma oração para nós começarmos. Bom dia, pastor Walter. O senhor me ouve? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, amado Jesus, obrigado por esta manhã de sol, Pai. Este é o dia que o Senhor preparou para nos abençoar. Vamos nos regozijar nele, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por tua bondade e misericórdia. Pai, eu oro pela Igreja Batista Plenitude, por cada um dos seus membros, por estes amados que já estão apostos, ó Deus, para aprender a aula dessa manhã, por aqueles que ainda se agregarão e também por aqueles, Pai, que por alguma razão não vão poder estar conosco. Abençoa o teu povo, meu Pai querido, faça-nos despertar do sono, ó Deus, ó Pai, para que possamos enxergar que os tempos são tempos de vigilância, tempos para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Abençoa o pastor Tiago, dando a ele graça, sabedoria, habilidade, para que nós possamos ser confortados, animados e supridos no suprimento diário da tua bendita palavra, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa também o pastor Hugo, que está a postos. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Abençoa, Deus, os nossos filhos, os nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa. Amém. Então, amados, nós vamos estudar o capítulo 6, né? O capítulo 6, ele não é muito longo, ele só tem 15 versículos, acho que são 15 ou são 17, acho que são 17 versículos, e esse capítulo traz a abertura dos selos, né? Nós vimos na aula passada, o pastor Hugo trouxe nos últimos 2 domingos, né, o capítulo 4 e o capítulo 5, e no capítulo 4 a gente vê que João é levado aos céus, né? Tipo, ele ouve uma voz que diz, sobe para cá, né? E ele tem uma visão do trono de Deus na sua glória, ele tem uma visão de 4 seres viventes, né, dos 24 anciãos, e ele vê um livro selado escrito por dentro e por fora, e esses selos, eles são em número de 7, né? E João, o texto diz, a gente viu no capítulo 5, que ele começa a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas aí o cordeiro aparece, né? Um cordeiro como tendo sido morto, né? Cordeiro que representa Jesus Cristo. E esse cordeiro, ele está apto a abrir o livro e a desatar cada um desses selos. E a gente viu, amados, que esse livro, ele tem uma simbologia, né? Ele é o livro que representa como se fosse a posse da humanidade, né? Porque quando o ancião aparece e diz para João, olha, não chore, porque o cordeiro ele está apto a abrir o livro, e os anciãos cantam dizendo, tu és digno de abrir o livro e desatar o seu selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus e Pai, homem de toda tribo, toda língua, toda nação, né? Então, o capítulo 5 termina dessa forma e o capítulo 6 começa com a abertura do primeiro selo. Então, a gente vai ver hoje a abertura dos 6 primeiros selos, né? Então, o que é que nós vamos fazer, amados? A gente vai ler o texto inteiro, né? Porque o texto é curtinho, e depois nós vamos partir para os detalhes do texto e no final vou falar algumas possíveis interpretações, beleza? Eu não tenho uma interpretação minha, pessoal. Eu não entendo muito de escatologia. Conheço o texto do Apocalipse, mas eu não conheço muito o que se diz sobre Apocalipse e o que se especula, a não ser o que nós conversamos entre nós, né? Então, eu não sou especialista em nada e muito menos no Apocalipse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar algumas ideias correntes, assim, que são majoritárias, né? Sobre alguns pontos do capítulo 6, nem sobre o capítulo inteiro. E, ao final, mas o pastor Walter e o pastor Hugo, eles podem trazer alguma coisa nova, reforçar alguma coisa, corrigir alguma coisa, porque eles conhecem muito e é muito importante, né, eles estarem aqui para dar uma direção, né, se algo, para completar alguma coisa, para corrigir alguma coisa. Ok, amados? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Beleza? Eu vou compartilhar aqui a tela
o texto, né, do capítulo 6, não é isso não. Cadê o capítulo 6? Agora vai. Tá aparecendo aí o texto bíblico? Yes. Boa. Então, amados, vamos fazer a leitura, né? Olha só. Capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por o dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém? Aleluia. Então, mas eu vou compartilhar os slides agora. Amém? Tá aparecendo aí? Benção. Então, pessoal, capítulo 6, né? O tema de hoje. Eu coloquei essa imagem que eu achei na internet, achei bonitinha, né? Isso aí seria mais ou menos o que era o livro. Porque a gente sabe que o livro, na época de João, né? Na época que o Apocalipse é escrito, não era um livro como a gente conhece hoje, né? Era como se fosse esse pergaminho enrolado,
e esses seriam mais ou menos os selos. É claro que a Bíblia não dá a descrição do livro, só diz que ele é escrito por dentro e por fora e que ele está selado com 7 selos, né? Então, aula 7, abertura dos 6 primeiros selos. Então, amados, como a gente viu, né, no final do capítulo 5, o Cordeiro foi achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. Então, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, o Cordeiro começa a abrir os selos. Então, a gente não deve esquecer que quem está abrindo cada selo é o Cordeiro. Amém? Essa informação é importante. Quem está abrindo cada selo é o Cordeiro, né? E uma outra informação. Os selos constituem a primeira de 3 séries de eventos. No Apocalipse, amados, não no capítulo 6, no resto do livro, a gente tem 3 séries de eventos. Não é tudo que tem no livro, tem mais coisa, além disso, né? Mas há essas 3 séries de eventos que são os 7 primeiros selos, que são abertos. Cada selo corresponde a um acontecimento, né? Ou a uma visão, né? Ou a uma descrição. Depois a gente vai ter 7 trombetas. Os anjos vão tocar, cada um toca uma trombeta, né? E essas trombetas também trazem repercussão na terra, né? Acontecimentos. E as 7 taças. Amém? Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O último selo introduz as 7 trombetas. A última trombeta introduz as 7 taças. Ok? A gente vai ver isso ao longo dos domingos, né? Nos quais a gente for estudar todos esses acontecimentos. E aí, amados, como é que está estruturado esse capítulo 6? Olha só. Do versículo 1 até o versículo 8, a gente tem a abertura dos 4 primeiros selos e o aparecimento dos 4 cavaleiros, que são os famosos cavaleiros do Apocalipse, né? Então, a gente vai ver quem são esses 4 cavaleiros, o que a Bíblia diz sobre eles. Do versículo 9 até o versículo 11, há a visão das almas dos mártires no altar. Então, João vê, debaixo do altar, as almas dos mártires, aqueles que morreram por amor à palavra, por amor ao evangelho, né? E o final do capítulo, os últimos 5 versículos, né, do versículo 12 ao 17, tem a abertura do 6º selo, e a abertura do 6º selo, ela traz sinais no céu e na terra, terremoto, a lua é convertida em sangue, o céu fica escuro como um saco de silício, as estrelas caem do firmamento, depois o céu se enrola como um pergaminho, e as pessoas ficam aterrorizadas, né? A expectativa da ira do Senhor, que há de ser derramada, né? Um termo que o Antigo Testamento usa, que é o dia do Senhor, ok? Não aparece no Apocalipse, nesse momento não está escrito o dia do Senhor, né? Mas no Antigo Testamento fala-se que o dia do Senhor é um dia de julgamento e é um dia onde a ira de Deus há de ser manifestada sobre os pecadores, né? Ok, amados? Então essa é a estrutura do capítulo, são só esses 17 versículos que nós acabamos de ler, né? Aqui é uma ilustração que eu achei bonitinha dos 4 cavaleiros. É claro que a Bíblia não descreve os cavaleiros, né? Ela só fala as cores dos cavalos e atributos específicos de cada um desses cavaleiros. Mas para não deixar, para não perder a oportunidade, né, trazer uma ilustração que eu achei bonita, eu trouxe essa figura aí para nós, né? Para gente. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo negro e o cavalo amarelo, ou o cavalo verde, ou o cavalo pálido, né? A gente vai falar um pouco sobre a cor do último cavalo daqui a pouco. Os 4 primeiros selos. Amém, mas deu para acompanhar esse comecinho? De boa? Show de bola. Então, o que acontece? Como a gente leu no texto, os 4 primeiros selos, eles trazem os 4 cavaleiros. E é interessante notar também, amados, que esses 4 cavaleiros, de alguma forma, eles estão ligados às 4 criaturas, ou melhor, aos 4 seres viventes que a gente viu no capítulo 4 e no capítulo 5. Por quê? Porque quando o primeiro selo é aberto pelo Cordeiro, o primeiro ser vivente, aquele que tem a aparência de leão, ele fala com voz de trovão, vem, né? E aí aparece o primeiro cavaleiro. Depois, quando o segundo selo é aberto, o segundo ser vivente também fala, vem, né? Que é aquele que tem um aspecto de touro. Depois, assim acontece com o terceiro e assim acontece com o quarto. Olha só, vamos lá para Apocalipse, vamos lá para o texto bíblico, só para a gente não perder esse detalhe, né? Olha só. E havendo aberto o cordeiro, né, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, como em voz de trovão,
vem e vê, né? Não é só venha, vem e vê. Então, quando o primeiro selo é aberto, o primeiro ser vivente entra em cena, né? Aí aqui, amados, no versículo 3, olha, quando o segundo selo é aberto, o segundo animal, ele diz, vem e vê. Depois, no versículo 5, quando o terceiro selo é aberto, o terceiro animal diz, vem e vê. E no versículo 7, quando o quarto selo é aberto, o quarto animal diz, vem e vê. Amém, amados? Então, nós temos aqui esse padrão, né? Dos 4 seres viventes anunciando, né? A entrada em cena desses cavaleiros e também falando para João, né? Ele está falando com João, quando ele diz vem ver, provavelmente ele está se referindo a João, para que João veja aquele acontecimento, né? Thomas, no final eu vou trazer possíveis interpretações sobre os 4 cavaleiros, mas agora vamos para o que o texto diz sobre eles, né? O que a gente pode saber a partir do texto bíblico. Vamos voltar para os slides. Olha só, os 4 primeiros selos, o primeiro selo, o cavalo branco. O seu cavaleiro possui um arco e ele recebe uma coroa. E recebendo essa coroa, o texto bíblico diz que ele sai vitorioso e para vencer, né? É o versículo 2 do capítulo 6. Então, o primeiro cavaleiro o primeiro cavalo é um cavalo branco. O detalhe, amados, é que a cor se refere ao cavalo, não ao cavaleiro. Ele não fala muito sobre o cavaleiro, a não ser, por exemplo, que o primeiro tem um arco, que o segundo recebe uma espada, que o terceiro tem uma balança e que o quarto se chama morte. Ok? E as cores, elas se referem aos cavalos. Um detalhe, amado, sobre o primeiro cavalo é o seguinte, o texto de Apocalipse, né, que está escrito em grego, ele diz hippos leukos, né, o cavalo branco, né? Cavalo branco. E pelo fato, amados, dele ter uma coroa, dele montar no cavalo branco e dele sair vitorioso para vencer, muitos interpretam esse primeiro cavaleiro como sendo o próprio Jesus. Então, há quem diga que esse primeiro cavaleiro é o próprio Jesus. E há quem interprete, amados, que esse cavaleiro é o próprio anticristo, que entra em cena no início, né, dos acontecimentos do fim dos tempos. Por que alguns acreditam que esse primeiro cavaleiro é o anticristo? Porque ele seria uma antítese de Jesus, né? Ele seria uma paródia de Jesus, tá? um imitador de Jesus. Então, o fato de montar um cavalo branco e de receber uma coroa teria a ver com esse ser que é um enganador, né? O texto bíblico ele não diz, né? Não se refere a ele como anticristo e também não chama ele de Senhor, só diz que é o cavaleiro do cavalo branco. Ele possui um arco, amados. E aí, há quem interprete como arco e flecha, só que aqui ele não está com flechas, ele está apenas com um arco. E há quem interprete, amados, que esse arco se refere ao arco-íris, porque a Bíblia diz que quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, e essa aliança era simbolizada pelo arco-íris. O arco-íris era o símbolo da aliança com Deus com Noé, de que a terra não seria mais devastada por um dilúvio, né? Então, quando chove, aparece, né, muitas vezes o arco-íris. Esse arco-íris nos lembra dessa aliança que Deus fez conosco, Deus fez com a humanidade. Então, como símbolo da aliança entre Deus e o homem, uma das interpretações coloca o cavaleiro do Apocalipse como um símbolo da humanidade. Mais na frente eu vou voltar para essa questão, ok? São só as informações básicas sobre ele, né? Então, notem isso, né? Que esse cavaleiro, ele possui um arco, mas não possui flecha. Ele recebe uma coroa e sai para vencer, ok? Então, a coroa, pelo fato de ter uma coroa também, as pessoas atribuem a ele a imagem do Cristo. Só que coroa, amados, os reis possuem coroa. Não é só Jesus que usa coroa. Jesus é o rei dos reis. Ok? Coroa indica autoridade, coroa indica realeza, indica poder, né? Mas o fato dele ter uma coroa e montar um cavalo branco, por si só, não indica que seja... Não é o bastante para dizer que seja Jesus. Eu também não estou dizendo que não seja. Ok, amados? O segundo selo, o segundo cavalo. Olha só. O cavalo vermelho. O texto, amados, hippos pirros, que significa o cavalo flamejante, pirros. Pirros no sentido de piro, né? De fogo. Então, ele é vermelho, mas ele tem aquela cor, aquele vermelho fogo, ok? Não é um vermelho fraco, não é qualquer vermelho, é um vermelho fogo. Não é nem vermelho sangue, nem aquele vermelho sem graça, é um vermelho forte. E o texto diz, amados, que esse cavaleiro recebeu
poder para tirar a paz da terra. E a partir daí as pessoas iriam começar a se matar, iriam se matar umas às outras. Então esse cavaleiro tem a ver com guerra, porque tem a ver com pessoas se matando e tem a ver com autoridade para que a paz da terra fosse tirada. Só um detalhe, amados. O primeiro cavaleiro, ele sai vitorioso e para vencer. Só que o texto não diz o que ele está vencendo ou quem ele está vencendo. Entende? Ele tem um arco, ele recebe uma coroa e ele sai vitorioso e para vencer. Mas vencer quem? E vencer o quê? O texto não diz. Mas os outros cavaleiros, né, eles têm a ver com o planeta Terra, ou com a humanidade. Por exemplo, aqui o segundo, né, que monta o cavalo vermelho, ele recebe uma grande espada. A espada simboliza o poder militar nesse momento, né? A principal arma de guerra é a espada. Não era a única arma de guerra, mas era a principal, né? Os batalhões de infantaria se defrontavam e eles utilizavam espada no combate. Não tinha arma de fogo nessa época, dentre outras coisas. Não tinha nem pólvora, né? E aí, essa é a característica do segundo cavaleiro. Ele tem poder para tirar a paz da terra, né? Para que as pessoas se matem umas às outras, e ele recebe uma grande espada. É o versículo 4 do capítulo 6. O terceiro selo introduz o terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto, que é o Hippos Melas. Hippos Melas, cavalo preto. Esse cavaleiro, ele tem na mão uma balança. O texto não fala sobre ele, fala o que ele tem na mão, né? Ele tem uma balança. E aí, amados, João ouve uma voz que vem do trono, ou vem de onde estão, na verdade, as quatro criaturas, né, os quatro seres viventes, e essa voz diz o seguinte, como está escrito aí: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Versículo 5 e versículo 6. O que é que significa, né? Ele tem na mão uma balança, e essa voz que é ouvida, ela traz essa medida, né? Essa medida de valor. Olha só, uma medida de trigo por 1 dinheiro. No caso, esse 1 dinheiro seria 1 denário, que é o pagamento de 1 dia de trabalho. Então, uma medida de trigo por um denário é um preço exorbitante. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Então, amados, compreende-se ou interpreta-se que esse terceiro cavaleiro tem a ver com fome, tem a ver com escassez, porque tem a ver com racionalização de alimentos, né? Tipo, alimentos muito caros, né? Você com muito dinheiro comprar pouca comida. Por que você compra pouca comida com muito dinheiro? Porque o alimento é escasso, né? Tem a ver com racionalização, tem a ver com uma época de escassez. Só que tem um detalhe aí. A voz diz: não danifique o azeite e o vinho, né? Então a gente tem os cereais, né? O trigo e a cevada muito caros, e a gente tem o azeite e o vinho, que eram alimentos nobres, né? Caros, intocados, né? Ele não fala mais sobre isso, ele só dá essa orientação, né? Uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Nessa região do mundo onde João escreve, nesse mundo greco-romano, os grãos, eles eram realmente caros, né? E eles eram escassos. E o azeite e o vinho não, eles eram abundantes, né? Não sei se tem a ver com isso, essa medida que a voz apresenta, né? Mas o que a gente tem como mais provável, né, é esse cavaleiro preto tendo referência à fome. E o fato da medida de trigo custar 1 dinheiro e 3 de cevada custar 1 dinheiro se refere realmente à escassez, à racionalização, né? A dificuldade que as pessoas teriam para ter alimentos. E o último selo, o quarto selo, o último dos cavalos, é o cavalo amarelo. Seria o quarto selo. O texto grego, amados, ele coloca hippos chloros. Hippos chloros. Essa palavra chloros, ela não é nem amarelo nem verde. Algumas traduções colocam pálido, né? Porque a palavra verde em grego é outra. Eu dei uma pesquisada. Mas ele tem a ver com verde. Seria um verde pálido. Seria aquela cor... Eu achei aqui na internet e estava pesquisando sobre isso. Tem a ver com a cor de corpos em putrefação. Alguma coisa apodrecendo, né? Então, aquele amarelo pálido, esverdeado, né? Então, esse cavalo ele se refere à peste,
né? Na verdade, a interpretação que se dá a essa cor tem a ver com peste ou com doença. E o texto diz, amados, que o cavaleiro do cavalo amarelo, ou verde, se você preferir, né? O verde pálido, ele se chama morte. No grego, Thanatos, né? Thanatos é morte em grego. E a morte monta esse cavalo. E o texto diz que o inferno segue o Hades. O termo inferno, né? No Apocalipse, nesse versículo 8 é o Hades. Então, o cavalo amarelo, ele tem um cavaleiro que se chama morte e é seguido pelo inferno. E o texto diz, amados, entenda aqui inferno como morada dos mortos, né? Não como um inferno lá, o lugar onde as pessoas estão queimando, né? Com questão do julgamento. O inferno com essa referência à morada dos mortos, né? E aí o texto diz, inclusive o pastor ele fez um sinal, o pastor ele pode depois trazer uma explicação mais aprofundada sobre o que seria o Hades, viu, pastor? Do final, lembrar de trazer aí. Deixa eu liberar aqui o áudio, porque aproveitar aqui. Pastor, quiser complementar alguma coisa, trazer um comentário sobre essa questão do... Não. Não? Tá bom, então. Se quiser falar depois, viu? Tamo junto. Eu não disse nada, mas eu digo. Beleza. Então, amado, seguindo adiante, o que o texto fala sobre esse quarto cavaleiro, né? Ele recebeu o poder para matar a quarta parte da terra, ou seja, 25% das pessoas, né? Entendendo que o que ele mataria seriam as pessoas, né? Não todos os seres vivos. Ou se a gente quiser entender também todos os seres vivos, envolveria pessoas e animais, né? Mas esse quarto cavaleiro, ele recebe poder para matar a quarta parte da terra. E aí, quais são os instrumentos da matança, né? A espada, a fome, a peste e as feras, ok? Então, esse é o versículo 8 do capítulo 6. Eu vou voltar para isso, né? A gente está só pegando aqui o texto e o que o texto diz, assim, de cara, né? Deixa eu sair aqui. Ok, pessoal? Tranquilidade? Então, a gente viu aqui os 4 cavaleiros, né? Alguns detalhes, né, de tradução. O que o texto mostra objetivamente sobre eles. E agora eu vou fazer algumas relações com outros versículos, com outros textos do Antigo Testamento, também do Novo, né, com referência a esses 4 cavaleiros. Beleza? Eu vou trazer uma interpretação sobre os 4 no final. Ok? Primeiro a gente vai pegar agora alguns detalhes, né, bíblicos sobre esses 4 cavaleiros. Depois a gente vai pegar o 5º e o 6º selo. E no final a gente faz um apanhado do que se convenciona interpretar, né, ou as diferentes interpretações majoritárias, ok? Obviamente, amados, sem esgotar o assunto é muito amplo, ele suscita muitas discussões e muitas variáveis, né? Então a gente não tem como trazer, claro, uma resposta definitiva, dizer isso ou não é isso, né? Beleza? Vamos voltar lá para os slides. Então, olha só. Algumas observações, amados, algumas observações sobre... Só ver a hora para não passar da hora. Caramba, como o tempo voa, né? Deixa eu pegar meu telefone só para ficar aqui com... Eu me lembro, mas eu estava uma vez numa palestra na UFAL. Eu estava no começo da minha graduação, né? Conhecendo o ambiente acadêmico, eu estava numa palestra de filosofia. Aí, um aluno foi fazer uma pergunta, e muitas vezes nesses ambientes que tem muita gente, né? O cara, quando quer fazer uma pergunta, ele dá um discurso para mostrar que ele conhece bastante. Aí o cara, falando bastante, e o cara que estava organizando o debate pegou o microfone e disse: seja conciso, porque o tempo é escasso. Né? Então, mas como o tempo é escasso, eu vou ser conciso para a gente aproveitar ao máximo, né? Olha só, observações. Os 4 cavalos, amados, eles aparecem em 2 momentos no livro de Zacarias. Eu não estou dizendo que necessariamente é o mesmo personagem, são os mesmos personagens. Mas a gente pode encontrar uma referência muito forte a esses 4 cavalos de Apocalipse 6 em 2 textos do livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 6, do 1 ao 6, e Zacarias, capítulo 1,
do 8 ao 11. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a tela para a gente ler. Olha que legal, Dante. Então, amados, vamos para o texto bíblico para a gente ver o que é que aparece em Zacarias, para a gente ver se nós podemos relacionar esses cavalos de Zacarias com os cavalos de Apocalipse. Olha só, capítulo 6, do 1 ao 6. Olha só, Zacarias capítulo 6, versículo 1. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu, dizendo-me, estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. Amém? Então, amados, veja, aqui o sentido é de carruagem. São 4 carros com cavalos, né? Mas o fato de serem 4 e de terem cores que se relacionam aquelas cores que a gente vê no capítulo 6, ele é bastante intrigante, né? Olha só, o primeiro carro tinha cavalos vermelhos, depois no segundo, cavalos pretos, no terceiro, cavalos brancos e no quarto, cavalos malhados. A diferença seria, vou passar a palavra para o pastor Hugo, que está pedindo, né, uma parte, mas a diferença seria que os cavalos malhados, né, com a diferença, né, em relação ao cavalo amarelo, que aparece em Apocalipse. Depois a gente vai ver o que é que tem no capítulo 1. Deixa eu passar aqui a palavra para o pastor Hugo. Opa. Tenta agora. Isso. Oi, pessoal. Ó, é uma beleirinha. É que esse cavalo malhado aí, algumas traduções traduzem como calo-baio. Isso. E a palavra lá que é traduzida por cavalo amarelo, verde e tal, pálido, também pode ser baio. Então, muito bom. Elas contam, né? Falo baio. Pale, em inglês, né? Pale. Isso. E pode pálido, baio. Muito bom, muito bom. Exatamente, amados. Realmente é isso mesmo. É porque na tradução em português eles colocaram cavalo malhado, e malhado para a gente, né? É que tem manchas, né? Mas realmente, tanto no Apocalipse, algumas traduções colocam cavalo baio, quanto esse cavalo malhado aqui, ele pode ser também o cavalo baio, como o pastor colocou. Então, são 4 cavalos que têm as 4 cores que aparecem em Apocalipse, né? Isso é muito bacana, amados. E aí, vamos para o capítulo 1. O capítulo 1 também fala sobre cavalos. Olha só. Deixa eu achar aqui o versículo. Versículo 8. Zacarias, capítulo 1, versículo 8. Olha só. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Amém, amados? Então, só até aqui, né? Aqui a gente vê cavalos vermelhos e cavalos malhados, ou cavalos baios, né? Ele só não faz, no capítulo 1, referência ao cavalo preto. Mas a gente tem cavalos vermelhos, cavalos baios e cavalos brancos, né? Outro detalhe, amados. A gente viu, nesses 2 momentos, né? Zacarias 6, Zacarias 1, que esses cavalos, eles vão sobre a terra, né? Eles são enviados para ir sobre a terra, tanto um quanto o outro. A gente vê no capítulo 1 que cada cor de cavalo vai para um lugar diferente, né? E aqui no capítulo 1, ele diz, esses são os cavalos que vão sobre a terra, né? Em Apocalipse, no capítulo 6, quando esses cavalos entram em cena, eles saem para fazer alguma coisa, então eles vão também sobre a terra. Amém, amados?
Vamos voltar para o texto, porque tem mais coisa. Olha só, vamos voltar para os slides. Então, a gente vê essa referência aos cavalos no livro de Zacarias, né, no capítulo 6 e no capítulo 1. E a gente tem, amados, olha que legal isso aqui. Os castigos de Deus, né, que são a praga, a espada, a fome e a fera, e as feras, elas aparecem nesses dois momentos aqui, Ezequiel capítulo 14, versículo 21, e Levítico 26, de 21 a 26. E eles aparecem como agentes de Deus para trazer justiça, para trazer juízo, né? O cavaleiro do cavalo amarelo, ou do cavalo baio, a Bíblia diz que ele recebeu o poder para matar um quarto da terra, e ele iria matar com fome, com espada, com peste e com as feras da terra. E esses 4 elementos aparecem também nesses 2 textos que a gente vai ler. E a gente também entende, olha só, os 4 elementos, né, a fome, a peste, a espada e as feras da terra, que eles aparecem como subproduto da missão do 4º cavaleiro, né? Mas eles também aparecem antes, porque o 2º cavaleiro é a espada e o 3º é a fome, né? Então vamos lá, vamos ler Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Olha que legal. Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Olha só, quem são os 4 maus juízos de Deus? A espada, a fome, as feras e a peste. Nesse caso aqui ele diz contra Jerusalém para cortar dela homens e feras, né? Então, o prenúncio de um futuro juízo contra Jerusalém, ele traz esses 4 elementos, né? E em Apocalipse a gente vê esses 4 elementos contra toda a terra. Mas o importante é que Ezequiel diz claramente que estes são os 4 maus juízos de Deus. Então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles têm uma referência direta a esses maus juízos de Deus, né? A espada, a fome, as feras e a peste. No caso, a castigo, né? A punição. Olha só. E vamos lá para o outro texto, que é Levítico 26. Vamos lá para o Levítico 26. A partir do versículo 21. Olha só. Levítico 26, a partir do versículo 21. Deus está falando para o povo o seguinte, é mais outro daqueles momentos em que Deus está dizendo ao povo de Israel que, obedecendo, seriam abençoados e desobedecendo, atrairiam uma maldição. Versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não vos corrigirdes, voltando para mim, mas ainda andardes contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e devolver-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Isso é fantástico, amados. Olha só, os 4 elementos aparecem aqui. E aqui no versículo 26, ele fala sobre fome. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, né, as 10 mulheres vão comer um pão, vão dividir um pão num forno. Né? É isso que ele está dizendo. E aí é pão por peso. Lembra que o texto diz, olha, uma medida de pão, uma medida de trigo por 1 denário, né? Então, o 3º cavaleiro, que tem a ver com fome, traz uma referência a esse momento aqui. Aqui no versículo 25, ele fala sobre espada. Né? Olha só, eu vou trazer sobre vocês a espada. Né? E também fala sobre peste. Enviarei peste entre vós.
E no início do texto, o versículo 22 fala sobre as feras do campo, né, que são, amados, os 4 juízos de Deus. Amém, amados? Então é muito interessante como esses 4 cavaleiros, e sobretudo o 4º cavaleiro, né, mas os 4 no geral, eles fazem referência a esse juízo de Deus e a esses elementos aqui. Ok? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pois é, o pastor Ross colocou a inflação, né? Porque a inflação é quando o preço das coisas sobe exageradamente, né? Quem viveu no Brasil nos anos 80, início dos anos 90, conhece bem a inflação. A desinflação, geralmente, ela acontece após grandes crises. Por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, sobretudo na Alemanha e na Itália, eles sofreram com inflação, porque foram os países que foram devastados pela guerra, principalmente a Alemanha. Então, o dinheiro totalmente desvalorizado, né? A produção industrial destruída e a inflação acontece, né? A inflação tem a ver com crise financeira e isso gera fome, gera escassez de alimentos, né? Por aí vai, ok? Então, a gente viu aí, né, esses 2 textos, Ezequiel e Levítico, falando sobre esses 4 elementos. E para fechar essa parte, tem mais outra coisa aqui. Mateus 24, do 4 ao 14. Amados, no texto de Mateus, os discípulos perguntam: Senhor, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus fala: olha, estejam acautelados, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, vão se levantar falsos profetas, vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra, mas não será o fim. Aí Jesus começa a detalhar acontecimentos, né, futuros ou acontecimentos que precederiam a sua vinda, né, respondendo essa pergunta dos apóstolos, e ele traz esses elementos também. Olha só, vamos ler lá na Bíblia. Mateus capítulo 24. Estou mostrando aqui o texto, amados, para ficar mais... Porque às vezes a gente tenta de memória trazer uma citação e esquece alguma coisa, ou cita alguma coisa errada, né? Pode acontecer. Então, olha só. Versículo 3, parte B. Os discípulos perguntam: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Porque Jesus tinha mostrado, amados, na verdade, os discípulos tinham mostrado para Jesus a estrutura do templo, que estava sempre em reforma. Nessa época, o templo estava sempre sendo reformado, né? Desde os tempos de Herodes o Grande, que reformou o templo e tornou o templo de Jerusalém uma construção magnífica. Mas nesse período eles estavam sempre fazendo alguma reforma, até o momento em que o templo foi destruído pelos romanos sob o comando de Tito, né, no ano 70. Mas aí Jesus diz: olha, isso não vai ficar pedra sobre pedra. Estão vendo essa construção maravilhosa? Estão vendo todo esse esforço para embelezar e para aumentar? Não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos perguntam: quando é que vai ser? Qual é o sinal da tua vinda? Qual é o sinal do fim do mundo? E Jesus responde, olha só, versículo 6. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Amém, amados? Então, olha só, reino contra reino, né? Guerra, fome e peste, que é basicamente o que tem lá, porque as feras da terra, as feras, o que as feras fazem? Elas matam, né? Mas hoje em dia, enfim, os principais elementos de destruição hoje, né, seriam a guerra, seriam as pestes, né, como uma pandemia, por exemplo, né, e seria a fome. Ok, amados? Então, Jesus fala que isso vai acontecer no fim, e a gente tem fome, peste e espada, né, guerra, representados, né, nos 4 cavaleiros do Apocalipse. Ok? Beleza? Seguindo adiante. Tá aparecendo aí, amados, o slide? O 5º selo. Tá com o telefone aí não, né? Olha só. O 5º selo. O Cordeiro abre o 5º selo e João vê. Depois da abertura do 5º selo, o que é que aparece, né? Olha só.
João vê as almas dos mártires. E essas almas, elas estão debaixo do altar, né? As almas dos mártires são vistas debaixo do altar. E o texto diz, amados, que eles foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. Esses mártires estão clamando a Deus por justiça, por vingança. Amados, o fato de eles estarem clamando por vingança, a gente encontra referência a isso em algumas passagens da Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Por exemplo, a Bíblia diz, amados, que quando Caim matou Abel, Deus falou para Caim, olha, eu ouço o clamor do sangue do seu irmão, pedindo por justiça desde a terra, né? Então, amados, o sangue que é derramado injustamente, o sangue das vítimas, né, o sangue dos mártires, o sangue dos inocentes, ele clama por justiça. E a gente tem essa referência quando o texto de Apocalipse diz que os mártires estão clamando ao Senhor por justiça, né? E o texto também diz que eles receberam vestes brancas para que eles esperassem até que se completasse o número dos mártires. Então, amados, olha só. Do versículo 9 até o versículo 11, né? Esse ponto que eu trouxe. João vê o altar e debaixo do altar estão as almas dos mártires. O altar é o lugar de sacrifício. O fato das almas dos mártires estarem debaixo do altar indica que os mártires sacrificaram as suas vidas como oferta para Deus. Eles ofereceram a sua vida. Eles fizeram da sua vida o sacrifício. E o fato deles estarem clamando, né, a gente tem referência a isso. O sangue do inocente que clama por justiça. E a outra coisa que a gente vê é que eles recebem uma orientação que eles devem repousar, devem esperar até que se cumpra o número dos mártires que deveriam se juntar a eles. Amados, João está escrevendo isso no final do primeiro século. João está escrevendo isso já numa época de perseguição, então já há mártires cristãos. Na verdade, os mártires existem desde Estevão, né? Só que, amados, são décadas naquele momento de existência da igreja. De lá para cá, são milhões de mártires. Então, João está vendo os mártires provavelmente de todas as épocas, né? Ele está fazendo referência aos mártires que haveriam de se somar àqueles mártires que eles veem naquele momento, ok? E eles recebem vestes brancas, isso é muito bacana. Vestes brancas a gente vê que estão na Bíblia em diversos momentos, principalmente no Novo Testamento. Mas as vestes, elas têm a ver com... a gente viu ontem na pregação sobre o filho pródigo, né? Vestes de justiça. E essas vestes são vestes brancas. As vestes brancas denotam pureza, né? Denotam santificação. Aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus, aqueles que foram justificados por Jesus. Então a gente vê em alguns momentos em Apocalipse os justos recebendo vestes brancas ou justos andando diante de Deus com vestes brancas, né? Então é isso que a gente vê nesse momento, quando nós temos essa visão dos mártires debaixo do altar. Amém, amados? Então, os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros. O 5º selo é a visão das almas dos mártires junto ao altar do Senhor. E a gente vai agora para o 6º selo, que é o último, que é o final da aula. Olha só. O 6º selo, Apocalipse 6, do 12 até o 17. Não tem tempo ainda. A gente começou umas 10h15, né? Mais uns 10 minutos eu termino, viu? Para completar uma hora. Olha só. O que acontece quando é aberto o 6º selo? Quando o Cordeiro abre o 6º selo, acontecem sinais no céu e na terra. Acontecem sinais no céu e na terra. São sinais escatológicos, né? Olha só. Terremoto. O sol negro, na verdade a Bíblia diz que o sol ele fica escuro como um saco de silício, né? Um saco de crina, que outras traduções colocam assim. A lua fica vermelha como sangue. As estrelas caem do céu. E o céu se recolhe como um pergaminho. E o texto também diz, amados, que as ilhas e os montes eles são transportados, eles mudam de lugar, né? Isso tem a ver talvez com um grande terremoto ou com movimentação de placas tectônicas, né? Algo desse tipo. E aí a gente também tem o lamento dos reis e dos poderosos da terra, e dos ricos e dos tribunos. O texto diz que eles se lamentam e também os servos e os livres se lamentam. E, amados, uma grande apreensão quanto ao juízo de Deus, porque o texto bíblico diz que eles ficam aterrorizados, eles se lamentam
eles ficam aterrorizados e eles dizem aos montes cair sobre nós. E eles tentam se esconder nas cavernas, porque eles querem se esconder da face do Senhor, porque eles sabem que é um momento de ira, porque é um momento de julgamento, né? Então a gente tem esse lamento, né, dos reis, dos poderosos, dos servos e dos livres, e a gente tem essa grande apreensão pelo julgamento que está começando, né? Então, amados, esses sinais que acontecem, eles também têm referência em outros momentos da Bíblia, né? E a gente vai ver isso. Olha só, onde é que estão esses? Todos esses sinais acontecem depois da abertura do sexto selo. Eles aparecem juntos, né? Um após o outro. Mas a gente tem referência a eles em muitos momentos do Antigo Testamento e também do Novo. Olha só, os eventos descritos e as referências em outras passagens bíblicas. Por exemplo, o terremoto. Isaías capítulo 2, do versículo 19 ao 22, fala de um grande terremoto. E em Apocalipse a gente vai ter mais dois momentos em que João descreve um grande terremoto. Apocalipse 8, 5 e 11, 13. O sol convertido em trevas e a lua em sangue, Joel capítulo 22, do 28 até o 32, que é a profecia que Pedro faz referência a ela no capítulo 3 do livro de Atos, ou no final do capítulo 2, na verdade, né? Quando Pedro fala que o Pentecostes é um sinal de que as profecias sobre os últimos dias estão acontecendo. Ele diz, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, né? Estará o meu espírito, em outras palavras, e ele diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, embora que o texto de Apocalipse fala, o sol ele escurece como um saco de silício, né? Mas a gente pode considerar o entenebrecimento do sol. Não sei se essa palavra existe, mas está dita. Então, a gente tem essa referência a essa profecia de Joel, que é uma profecia dos últimos tempos e ela acontece antes do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia de julgamento. O dia do Senhor é um dia de ira. O dia do Senhor aparece em muitos momentos no Antigo Testamento, ok? É um termo do Antigo Testamento. Outro ponto são as estrelas que caem do céu. O texto de Apocalipse fala que as estrelas cairão do céu, ou cairiam do céu nessa visão, como os figos maduros que caem de uma figueira quando ela é agitada pelo vento. Então, sei lá, imagina uma árvore frutífera com frutos maduros, aí bate aquele vento, caem as folhas e caem frutos no chão, né? Então, a profecia faz referência a isso. E a gente tem no livro de Marcos, Jesus falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha, vale a pena a gente ler. Marcos capítulo 13, do 21 ao 25. Olha só, amados. Marcos 13, do 21 ao 25. Para a gente entender o contexto, né? Olha que legal. Jesus falando para os discípulos. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Olha, eu estou dizendo antes que aconteça, estou alertando vocês para vocês ficarem espertos, né? Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas, né? Mais uma vez, o sol escurecendo, a lua não dá o seu brilho, e o texto fala, Jesus fala que as estrelas iriam cair do céu. E no versículo 26 ele diz, então vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Amém, amados? Então, o sol escurecendo, a lua não dando o seu brilho, as estrelas caindo no céu. Aqui Jesus coloca esses acontecimentos precedendo a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Amém? Isso é o que o texto está mostrando. Vamos voltar lá para os slides para a gente finalizar. Está aparecendo aí? Sim? O sol
se enrola como um pergaminho. Isaías 34, do 1 ao 4. Mas é muito legal a gente ler esse versículo também. Isaías 34, do 1 ao 4, porque também se refere ao fim. E a gente tem essa descrição do céu se enrolando. Olha só, Isaías 34, do 1 ao 4. Isaías 34. Ó. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue. E todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro. E todo o seu exército cairá, como cai a folha da vida e como cai o figo da figueira. Fantástico. Que é exatamente o que diz lá no capítulo 6, né? No finalzinho do capítulo 6. Olha só, o céu se enrola como um pergaminho e o seu exército cairá. O que é o exército do céu caindo? São as estrelas que caem do firmamento, né? E eles caem como cai a folha da vida ou como cai o figo da figueira, que é a referência que João utiliza. Amém, amados? Então, isso é maravilhoso. E a ira do Senhor. Opa, aqui. A ira de Deus, amados, tem muitos textos que fazem referência a ela. Não só a ira de Deus, mas os homens entendendo que eles não têm escapatória, né? E eu trouxe só uma referência para a gente ler, para a gente finalizar, que está em... O pastor Ross colocou aqui, meteoros, né? Pode ser, né? Um homem do primeiro século, vendo corpos celestes caindo sobre a Terra, né? Talvez essa visão de meteoros, talvez fosse interpretada por ele como as estrelas caindo do céu, de fato, né? Então, a possibilidade de ser uma visão de uma chuva de meteoros. E aí, vamos ler esse texto aqui, Sofonias, capítulo 1, do 14 até o 18. Sofonias, capítulo 1, do 14 até o 18. Olha que bacana. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação, no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém? Por que é legal esse texto de Sofonias? Fala sobre o dia do Senhor, que é um dia de tribulação, né, que é um dia de ira, mas ele fala mais do terror das pessoas, e quando ele diz assim, nem o seu ouro, nem a sua prata poderá livrá-los, dialoga com o texto de Apocalipse, que diz que os reis, que os poderosos, que os grandes da terra vão ficar aterrorizados, né? Então, não é a sua riqueza, não é a sua posição que vai te livrar da ira do Senhor. E o texto de Apocalipse diz, eles vão tentar se esconder, vão querer esconder nas montanhas, nas cavernas. E uma expressão, que é uma expressão, amados, de desespero, que é da época bíblica, que a gente vê em alguns momentos da Bíblia, quando eles dizem aos montes, cair sobre nós, né? Amém? Então, esse é o sexto selo. Acontecem esses sinais no céu, sinais na terra, né, como o terremoto. Os sinais no céu tem a ver com o sol, com a lua, com as estrelas caindo, como o céu se enrolando como um pergaminho. E aí a gente tem as pessoas aterrorizadas porque eles entendem que é o julgamento de Deus, que a ira divina vai ser derramada sobre eles, né? Então esse é o finalzinho do capítulo 6. Próxima semana o pastor Hugo vai continuar no capítulo 7, né? Então, só trazer algumas informações ou algumas interpretações sobre os 4 cavaleiros. Sobre, amados, o finalzinho, essa parte do sexto selo, né? Compreende-se que são acontecimentos futuros, como a gente viu a referência em outros textos, né?
que tem a ver com o dia do Senhor, que vai acontecer, e que tem a ver com a segunda vinda de Jesus, né? Então, essa é a interpretação corrente sobre isso, baseado nesses textos. Embora, amados, que Pedro nos deixe a informação no livro de Atos de que nós já estamos nos últimos dias, né? Acontecerá nos últimos dias que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os últimos dias já começaram há 12.000 anos. Amém, amados? Então, a gente tem essa informação de que nós já estamos nos últimos dias. Como é que a gente sabe disso? O Espírito do Senhor foi derramado, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo antes que venha o dia do Senhor. Então, há os últimos dias, que é essa fase que a gente está vivendo, mas vai haver o dia do Senhor, que é o dia do julgamento. E o livro de Apocalipse, mais na frente, a gente vai estudar isso, traz muitas informações sobre o que seria o julgamento, né? Sobre os diferentes julgamentos, como é que isso vai acontecer, né? E sobre o que seria, tanto a gente vai ter mais informação, tanto sobre arrebatamento, como sobre a segunda vinda, o Senhor vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Sobre os 4 cavaleiros, tem uma interpretação que diz o seguinte, eu vou só citar, não vou dizer se eu acredito em uma coisa ou outra. Uma das interpretações é a seguinte, João escreve esse texto, né, no finalzinho do 1º século, numa época de perseguição. Eles estavam sofrendo uma perseguição do Império Romano e ele está preso por conta de uma perseguição do Império Romano contra ele, né? Então ele está exilado na ilha de Patmos. João, ele tem como objetivo, segundo essa interpretação, dar para as igrejas um conforto, um consolo, fortalecer a fé das igrejas, aquelas igrejas da Ásia, né? E de alguma forma trazer boas notícias. Então, essas profecias, esses 4 cavaleiros, eles se referem a um juízo que vai acontecer contra o Império Romano, né? Então, esse primeiro cavaleiro que carrega um arco, ele simboliza os povos da Ásia que eram guerreiros que utilizavam arco e eles iriam triunfar sobre os romanos, né? O cavalo vermelho seria a guerra, queria devastar Roma e os romanos, né? O cavalo preto traria uma crise econômica e a fome contra os romanos. E o cavalo amarelo traria também a morte, né, de 1/4 do Império Romano. Então, seria o fim do Império Romano, que era, naquele momento, o inimigo dos cristãos. Essa é uma interpretação, né, daqueles que veem o texto unicamente naquele contexto, como se fosse para aquele grupo específico. Então, esse grupo ele desconsidera profecias de fim dos tempos, né? Ele quer interpretar o Apocalipse à luz de acontecimentos que se referem àquele povo naquele momento. Outra interpretação, amados, é que esses 4 cavaleiros, eles prenunciam o fim dos tempos e aquelas coisas vão acontecer. Então, num dado momento, o cavalo branco vai sair, né? Jesus, o Cordeiro, vai abrir o primeiro selo e o cavalo branco vai vir sobre a terra, que seria o anticristo, né? Depois, haveria um período de grandes guerras, de guerras contínuas, que seria a espada do segundo cavaleiro, do cavalo vermelho. Depois haveria uma crise global econômica, né, de fome, de miséria, de escassez, que seria o terceiro cavaleiro. E depois, 1/4 das pessoas iria morrer, que seria o 4º cavaleiro, né, até os acontecimentos do sexto selo, que seriam os sinais, né, o terremoto, os sinais no céu, e Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e o dia do Senhor, o julgamento. Essa é outra interpretação, né? Tem uma terceira interpretação que fala que os 4 cavaleiros são 4 eras da igreja. Então, o primeiro cavaleiro seria o período em que Jesus vem à Terra, prega o evangelho e a igreja começa a se expandir sobre o planeta, né? E os cavaleiros restantes seriam o momento em que a igreja começa a bater cabeça, começa a se desviar do propósito, né? E por aí vai. Então, esses 4 cavaleiros se referiam a épocas específicas da igreja de Jesus na Terra. Outra interpretação é que esses 4 cavaleiros eles não se referem a acontecimentos futuros que vão acontecer, mas eles se referem, né, os 4 cavaleiros, a eras da humanidade. Então, o que vem acontecendo com a humanidade desde o princípio? Então, o primeiro cavaleiro ele representa o ser humano vitorioso, o ser humano conquistador, né? A coroa seria, até o pastor, eu estava conversando com o pastor sobre isso ontem, na verdade eu mandei umas perguntas, ele estava falando que representaria o direito de vencer, né? E eu me lembrei de um documentário do Ayrton Senna. Tem um documentário do Ayrton Senna que se chama Right to Win, Direito de Vencer.
O Ayrton Senna, sendo um super atleta, um super vitorioso, ele é um cara super competitivo, e ele dizia que ele tinha sido dotado por Deus do direito de vencer. Isso é impressionante. Por que o Senna era tão competitivo? Porque ele achava que Deus tinha feito ele para vencer, né? Então, a humanidade, criada à imagem e semelhança de Deus, para exercer domínio sobre a criação, né? Tendo uma coroa e um arco, seria o arco celeste, seria o arco-íris, que representa a aliança do homem com Deus, estaria representada nesse primeiro cavaleiro, no cavalo branco, né? Depois, as guerras que a humanidade enfrenta, ou que a humanidade trava, seriam representadas pelo segundo cavaleiro, né? As crises econômicas, que vão se tornando globais, seria o terceiro cavaleiro, e o quarto cavaleiro seria, talvez, a mortandade de tudo junto, né? Guerra, peste e fome. Então, no final da humanidade, as crises, no ocaso da história humana, as crises se intensificam e a gente tem um quarto da humanidade sendo morta por essas coisas, né? Pela peste, pela fome, pelas guerras. Enfim, uma coisa, mas nós sabemos, na medida em que a tecnologia se desenvolve, na medida em que o homem conhece o mundo, né? O mundo, as pessoas, elas se tornam não só cidadãs, porque antigamente, amados, há muitos séculos atrás, as pessoas, elas eram habitantes de tribos. Então você se identificava com a sua tribo, né? Depois elas passaram a ser súditos de reinos, um reino específico. Depois se tornaram cidadãos de países. E hoje em dia, amados, as pessoas, elas são seres humanos que habitam um planeta, que elas, como é que eu posso dizer, compartilham do destino do planeta. Por exemplo, um vírus que apareceu na China, ele afeta o mundo inteiro, né? Por exemplo, uma crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos em 1929 quebrou a economia do mundo inteiro. Uma guerra que acontece, sei lá, num país produtor de petróleo, ele afeta o mundo inteiro. Por aí vai. Então, o mundo é conhecido, as distâncias hoje não existem, você sabe de tudo que acontece no mundo inteiro, na hora que está acontecendo. Isso tem a ver com essa capacidade que agora existe, que não existia há 1000 anos atrás, de que os problemas sejam globais e que eles afetem o mundo inteiro. Então, uma coisa era uma guerra entre dois reinos há 1000 anos atrás. Outra coisa são guerras que acontecem hoje que têm o potencial de afetar o mundo inteiro. Ou uma crise, ou, por exemplo, uma fome que acontecesse há 1000 anos num país em que aquela população passasse fome. E hoje em dia uma crise econômica que tem o potencial de trazer fome ao planeta inteiro, ou de trazer uma crise econômica ao planeta inteiro. Entende? Então, esse elemento que eu estou trazendo, histórico, né, ele se refere a essa interpretação desse avanço da humanidade, ou desses cavaleiros, eles sendo representantes de épocas distintas da história humana. Ok? Então, amados, são 4 interpretações que existem por aí, são 4 formas de ver. Deve ter mais, com certeza, né? E o lance é estudar a Escritura, porque tudo, como a gente viu, tudo na Bíblia se refere à própria Bíblia. A gente tem... Como é que a gente entende as profecias? Como o pastor Hugo vem falando, né? A gente entende o Apocalipse, a gente entender o livro de Zacarias, né? Se a gente entender Ezequiel, se a gente entender Daniel, se a gente entender os evangelhos, o que é que Jesus fala sobre o fim dos tempos, toda a simbologia que está presente no Apocalipse, ela está na Bíblia desde o começo. Tudo tem um significado. E a gente tem uma precisão maior, ou uma capacidade maior de entender, quando a gente conhece toda a Escritura e busca interpretar os acontecimentos baseado na própria Escritura. Amém, amados? Então, a gente tem muito mais coisa para estudar ao longo da semana, né? Eu estou encerrando por aqui. A gente viu o capítulo 6, né? Se os pastores quiserem complementar, quiserem comentar alguma coisa, quiserem corrigir alguma coisa, se os irmãos tiverem dúvida, quiserem aproveitar esse momento, podem falar, beleza? Pastor, quer falar? Vou liberar aqui. Pronto, os irmãos me escutam, claro. Show de bola. É só alguns apontamentos aqui que eu acho interessante, né, de compartilhar com vocês. Na verdade, não é assim que agregue tanto valor, mas eu acho que é interessante compartilhar. Vê só, os 4 primeiros selos,
embora sejam abertos em sequência, eles são, vamos dizer assim, um grupo, né? Pastor, desliga o vídeo para a gente poder entender, porque está cortando. Né? Ô, Isso. valeu, João. Tenta agora. Pronto, desliguei o vídeo. Melhorou. Show de bola. Melhorou? Sim, melhorou. Pronto. Valeu, Joãozinho. Pronto. É o seguinte. Os 4 primeiros selos são abertos. Lógico, eles são abertos em sequência, né? Mas é só uma curiosidade. O que os 4 seres viventes falam, os 4 animais fazem, é um jogral, né? É só uma curiosidade. Isso é um jogral, né? Jogral é um tipo vamos dizer assim, de teatro em que cada ator, né, tem uma fala assim. Eles querem narrar alguma coisa e cada um deles um ponto daquela narrativa. É um jogral. Né? Então, isso é uma curiosidade. Eles fazem um jogral. Outra coisa que é comum nas interpretações que se entendam que os 4 cavaleiros venham assim, primeiro vem um, depois vem outro, depois vem o 4. Mas não necessariamente, né? Não é porque os selos são abertos em sequência que quer dizer que um vem em sequência do outro. Uma visão disso é que, na verdade, todos esses cavaleiros coexistem, vamos dizer assim. Eles estão ao mesmo tempo na Terra, né? Cada um com seu papel, mas não é existe por causa do outro. Eles existem ao mesmo tempo. A guerra, as questões de fome, peste, tudo ao mesmo tempo, né? Outra coisa, isso aí também é só curiosidade, viu, gente? Eu estava pesquisando e existem algumas mitologias a ideia de que a humanidade existe em 4 eras, né? Na mitologia grega, ela apresenta as 4 eras da humanidade. O brahmanismo também apresenta 4. Alguém pode dizer assim, não, mas a mitologia grega fala de 5. Mas, na verdade, a era dos heróis é só, tipo, é um pedaço específico de uma das eras, né? Que um dos poetas acrescentou como uma era à parte, mas na verdade são 4 eras: era de ouro, era de prata, era de bronze e era de ferro, que seria a nossa era, né? No brahmanismo tem as chamadas yugas, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. E elas são muito parecidas, né? Por exemplo, a era de ouro e a Satya Yuga, a mesma descrição, né? E elas se parecem, de certa forma, com esses 4 cavaleiros, né? Porque uma seria um período de paz da humanidade, em que a humanidade tem relacionamento com Deus, tem domínio sobre a Terra. A outra seria a era das guerras, a era das conquistas. Uma outra seria uma era de comércio e crises comerciais. E a última seria uma era de depravação moral. É só curiosidade. Vamos adiante. Sobre o 6º selo, eu acredito que o 6º selo se trate da crucificação. Vou explicar por quê. Todos os profetas falaram essa questão do terremoto, do sol se converter em trevas, da luz em sangue, e dos reis da terra se abrigarem. E há uma percepção, não, mas ele diz que em seguida os homens verão o filho do homem vindo sobre as nuvens. Mas tem uma curiosidade sobre as profecias, é que muitas delas mesmo, é muito comum nas profecias, que o profeta fale sobre um evento, e em seguida fale sobre outro, mas ele não explica que entre um evento e outro existe um hiato de milhares de anos ou séculos. Por exemplo, existe a questão das 70 semanas de Daniel. Ele fala sobre 7 semanas de anos, mais 62 semanas de anos até que o ungido seja morto. E depois ele fala sobre a última semana de anos, que seria a última semana desses eventos finais da humanidade aí, antes do retorno de Jesus. Mas Daniel não explica que existe um hiato de séculos entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Mas Pedro, ele diz claramente que aquela profecia de Joel está acontecendo. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, né? E o que aconteceu quando Jesus morreu? A Bíblia deixa bem claro, houve um terremoto,
tudo escureceu. Né? Então, essa descrição aí, ele diz com algo que aconteceu e que eles viram. Aquela população tinha visto um terremoto, tinha visto no meio do dia o céu ficar escuro. E sobre os poderes serem abalados, a Bíblia diz que a Bíblia chama, né, as potestades de potestades do ar e diz que o Senhor, ele com o seu sacrifício, ele triunfou sobre elas. Ou seja, elas perderam o lugar de autoridade. Então, eu acredito que essa queda das estrelas, que esses poderes caindo do céu aí, sendo abalados, não tem relação com um asteroide, com um meteoro, não. Não que isso não vá acontecer, porque nos próximos capítulos aí a gente vai ver alguns eventos que parecem claramente a descrição de quedas de objetos celestes, de corpos celestes, né? Uma montanha caindo sobre os mares, ou uma estrela chamada Absinto caindo sobre as fontes de águas. Isso me parece mais a questão do meteoro, mas quando fala de poderes sendo abalados, me parece mais a derrocada, né, a queda do Império das Trevas, né, relacionados à crucificação. Então, eu acredito que o sexto selo se refira, de fato, aos eventos relacionados à morte de Jesus. Inclusive, 6 é o número do homem, né? Jesus, como homem perfeito, seria relacionado a esse sexto selo. E nós estaremos vivendo no período entre o sexto selo e o sétimo selo, que é um período de ato em que os ventos não vão soprar, né? E acreditando-se que os 4 cavaleiros já estejam atuando e tal, nós estamos vendo ainda guerra, fome, peste, tudo isso. Mas seria em questões espirituais, vamos dizer assim, desses eventos finais, uma espécie de pausa. Os ventos não vão soprar, né? Eles estão aguardando até o sétimo selo seja aberto. E com ele se inaugure o dia do Senhor propriamente dito, né? Que é o juízo. Então, só umas curiosidades aí sobre isso. Agora eu passo a bola para o pastor Walter ou quem mais quiser falar. Valeu. Está todo mundo aí me ouvindo? Amém? Bom, amados, a ótima aula do pastor Tiago, as explicações do pastor Hugo. E eu até nem gostaria de falar, porque o pastor Tiago fica, às vezes, dizendo porque o pastor Walter sabe muito. Aí eu acho isso lindo, né? Mas, na verdade, é que sobre escatologia, a gente, às vezes, passa raspando a trave, porque são assuntos que lidam com o futuro, né? O que a gente pode fazer é enfiar a cara nas escrituras. Eu tenho conversado muito com o pastor Hugo ultimamente, e ele está gastando tempo dele com esse assunto. Então, certamente, ele vai ter uma opinião bem melhor do que a minha, né? Sobre o assunto. Embora eu também me dê o direito, assim, de fazer as minhas elucubrações mentais para tentar entender o que está acontecendo. Uma coisa é certa, nós estamos vivendo os estertores, né, da história humana, e se eu tivesse mais tempo, eu iria citar alguns textos bíblicos que mostram que esse é o tempo, esse que estamos vivendo, né? Começando desde a descida do Senhor lá no Monte Sinai, quando Deus falou com Moisés, disse, olha, manda o povo se preparar, porque no terceiro dia eu vou descer e tal. Então, Deus está dando pistas, né? E Mateus 17, se eu não me engano, ou 16, diz em dado momento que Jesus, depois de uma determinada situação, 6 dias depois, ele levou os discípulos para um monte e se transfigurou diante deles. Então, está muito claro que Deus tem dado à humanidade 6.000 anos para se acertar, e o 7º ano é o descanso do Senhor, é a vinda de Jesus, é o milênio, e estamos bem próximos. Mas eu gostaria só de externar assim, um pensamento que não vai estar em oposição nem ao que o pastor Tiago ensinou, nem o que o pastor Hugo falou, porque nós estamos aqui tentando entender e talvez um chegue mais perto do que o outro, ou no final das contas as nossas opiniões acabem somando para que todo mundo venha a compreender melhor.
Mas o século XX foi um século assim muito decisivo, né? Decisivo, né? Porque com o renascimento de Israel como Estado, como nação, se deu exatamente um pouquinho depois de 1.800 anos em que Israel foi disperso, né? E eu faço uma associação, né, dessa situação de Israel com a mulher que Satanás mantinha cativa há 18 anos, né? E realmente o Israel, a nação de Deus, esteve por mais de 1.800 anos encurvada sob o chicote dos seus inimigos, das nações, né? Então, esse é o tempo. E somente para ilustrar um pensamento que eu tive, e que os irmãos pensem, né? Isso não vai estar em oposição de jeito nenhum ao que os pastores falaram, mas é só um pensamento que eu tive e para a gente pensar nisso, né? Eu não me atrevo a ser dogmático, porque eu confesso que escatologia é um assunto difícil, né? Não é para todo mundo, é para alguns, e eu acho que não são destes, né? Mas, de qualquer modo, nós vimos nascer no finalzinho do século XIX, século XX, a ideia de um mundo igualitário, bom, pacífico, envolvendo o mundo todo, mas sem Deus. Um mundo ateísta, um mundo de igualdade, né, social, mas sem Deus. E depois nós tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Revolução Bolchevique e as demais guerras que mataram mais gente no século XX do que em todas as eras, né? Porque o homem tinha armas terríveis de destruição em massa. E já na segunda metade do século XX, aconteceram grandes crises de alimentação, principalmente nos países africanos, nos países latinos, os mais pobres, em alguns países asiáticos, de muita fome mesmo, né? Vocês devem lembrar das guerras da Eritreia, né? Da separação da Eritreia da Somália ou da... eu não recordo bem agora se foi separação da Somália ou da Etiópia, não lembro bem. E houve muita fome, crianças esqueléticas morrendo de fome, seres humanos assim sofrendo muito. A Guerra Civil da Somália, pastor. Eu acredito que você esteja se referindo à Guerra Civil da Somália. Então, você é o cara da história, o cara que sabe dessas coisas, e é o meu socorro na hora assim que a minha memória não colabora muito. E tivemos, né, alguns vírus, principalmente na África, como o Ebola, por exemplo, é um deles, né? Depois tivemos a gripe N1H1, essa que também matou o Zika. Então, uma série a AIDS, que foi um flagelo, né? E por fim, a gente entra no século XXI, com essa pandemia agora, né? E com ameaças de guerra entre China, Índia, Estados Unidos. Enfim, eu acredito, né, que o século XX foi um século onde se manifestou aquele cara... Claro, isso é só um chute, né? Espero que acerte o alvo. Aquele cara que surgiu no começo do século XX e no finalzinho do século XX, como aquela situação, como aquela ideia que traria um mundo maravilhoso de igualdade social sem Deus, né? Sem Deus. E depois as guerras, muitas guerras, as pandemias, a fome, e terminamos no século XX, entramos no XXI, e eu acredito que esse é o terceiro dia no qual o Senhor disse que desceria sobre o Monte Sião, né? É como diz Zacarias, Oséias, né, capítulo 6, que o capítulo 6 e o capítulo 3, que o Senhor nos castigará no segundo e no terceiro, no primeiro e no segundo dia, e no terceiro dia nos dará vida e nós estaremos com o Senhor. Então é uma alusão a quase 2.000 anos de ostracismo do povo de Israel e a sua ressurreição como nação no finzinho do século XX, né? Então é mais ou menos uma ideia que eu estive tendo e estou compartilhando com os irmãos, para os irmãos pensarem, e eu não terei nenhum problema de ser contraditado, viu, Márcio? Nós estamos aqui para aprender. Eu, inclusive,
a despeito da minha muita idade, estou aqui como qualquer um de vocês para aprender. E que Deus abençoe esses jovens, né, o pastor Tiago e o pastor Hugo, pelo frescor da sua memória, pelo frescor da sua mente, que o Senhor, né, inspire esses homens a colaborar com o meu aprendizado, porque eu estou no caminho, estou aprendendo, eu estou buscando o Senhor para saber mais. E, pastor Hugo, pastor Tiago, muito obrigado assim, pela colaboração de vocês para com o meu aprendizado. Eu falo de coração, né, eu respeito e admiro muito vocês, e eu acho que nós estamos, como alunos, em boas mãos. Valeu, pastor. O pastor Hugo levantou aqui, botou a mãozinha, eu vou passar para ele. Só um comentário, uma passando. Eu me lembro, mas quando era criança, nos anos 90, se falava muito na televisão sobre a crise da Somália, né? Então, a Somália se tornou uma referência de país pobre da África, né? Porque eles estavam numa guerra civil e passando por uma crise terrível. Até hoje, a Somália é um país extremamente pobre, né? Hoje existem os piratas somalis, que andam ali no Oceano Índico, né? Assaltando navios e tudo mais. E tem um filme, para quem tem interesse, cara, sobre a Guerra Civil da Somália, Falcão Negro em Perigo. Que filme? Acho que é do Ridley Scott. É sobre uma operação real que houve dos Rangers, né, soldados americanos, para prender um grupo de senhores da guerra, né, em Mogadíscio. E, poxa, é um filme muito bom. Quem tiver interesse, Falcão Negro em Perigo. Vou passar para o pastor Hugo. Sim, eu esqueci de falar. A sua aula foi muito boa, pastor Tiago. Muito boa mesmo. E é o seguinte, deixa eu dizer aqui rapidinho. Gente, quando se trata de Apocalipse, né, e escatologia, de maneira geral, são temas muito complicados. Então, assim, uma coisa que eu vejo como muito positiva aqui é que nenhum de nós está tentando aqui trazer a interpretação definitiva das coisas. Muitos grupos cristãos cometeram graves erros ao tentar dar a interpretação definitiva das coisas. Viu? No século XIX, né? Um grupo aí tentou fazer o cálculo das 70 semanas de Daniel, disse que Jesus estaria para voltar, o pessoal lá vendeu suas coisas, botou roupinha branca e nada aconteceu. Aí alguém diz, não, é porque erramos os cálculos por 2 anos. 2 anos depois, estava lá o pessoal esperando de novo e nada aconteceu. Aí apareceu... são os adventistas. Aí apareceu uma mulher aí dizendo, não, o cálculo estava certo, foi a interpretação do cálculo que estava... Essa data aqui é a abertura dos livros do juiz. Deu uma explicação furada, entendeu? Ainda tem... Muita gente ainda se convenceu, né? Mas, gente, profecia falsa, interpretação falsa. Não tem outro termo para isso, não. E até hoje, eu estou uma zoada aí, eu não estou conseguindo me ouvir, gente. Isso aí seria uma ilustração boa. Ô, pastor Alice, pastor Boto, deixa eu falar aqui um pouquinho, rapidinho. 2 palitos. Viu? Então, eles fracassaram assim, terrivelmente por tentar dar uma interpretação definitiva das coisas. Isso, ao meu ver, é arrogância. É arrogância, presunção. Então, eu acho que a gente adotando uma postura dessa, assim, trazendo as diversas perspectivas, as nossas impressões, a gente agrega muito mais do que tentando dar a interpretação definitiva das coisas, né? Muita coisa a gente vai entender perfeitamente e outras vão ficar obscuras até que elas se cumpram. Quando Jesus veio, ele teve que explicar muita coisa porque os discípulos, mesmo conhecendo a palavra, não tinham entendido, porque era um de difícil interpretação. Então, muita coisa a gente só vai entender quando ela se cumprir, justamente porque isso é um dos aspectos da profecia. É para que quando ela aconteça, você... era isso, entendi. Isso funciona de confirmação. Então, a gente continuando com essa postura que a gente não corre o risco, né, de ficar com a cara no chão, porque arrogantemente disse que ia acontecer tal coisa e não aconteceu. Né? Então, vamos agir aqui como bereanos, né, checando as coisas na Escritura, falando a respeito delas, estudando a Bíblia de fato, né,
não como os tais estudantes da Bíblia, né, que é outro grupo aí, saído desse primeiro mencionado, que diz que Jesus voltou em 1914. A vinda invisível de Jesus. Jesus disse que todo olho veria, mas para esse grupo, Jesus voltou e está aqui invisível. Então é complicado. Esse segundo grupo que eu estou falando aqui, se autodenominavam estudantes da Bíblia, são hoje chamados testemunhos de Jeová. Né? Jesus não voltou em 1914 ou 17, não lembro mais, na sua vinda invisível. Isso é furada. Então vamos continuar com essa postura, sendo bereanos, que a gente vai muito longe. Valeu, pastor Tiago. Obrigado pela aula, viu? Foi excelente. Obrigado, pastor. Amém, amados. Muito, muito bons esses comentários do pastor Walter e do pastor Hugo. Muito bacana. Gostei muito, viu? Deram uma contribuição muito grande. Um comentáriozinho sobre essa questão de interpretação, né? Muitas vezes, os grupos, né? Eles têm uma visão geral dos acontecimentos, eles têm uma teoria geral que explica todos os acontecimentos. Aí, quando as coisas vão acontecendo de maneira diferente daquilo que eles diziam, eles vão criando narrativas para interpretar as coisas de outra forma sem negar sua teoria inicial. Por exemplo, os adventistas disseram que Jesus ia voltar, ele não voltou, aí disseram, não, mas isso aí é o seguinte, começou o juízo investigativo, não é bem assim, não foi isso que a gente disse. Ou o testemunho de Jeová, disseram que Jesus ia voltar em 1914, aí não voltou, aí, não, mas ele voltou invisível, né? E por aí vai. Então as pessoas elas tentam modificar os fatos para tentar caber na sua teoria, né? E isso é um caminho que é complicado de seguir, né? Então, investigar a escritura, né? Interpretar a escritura pela escritura. E assim, quando a gente estuda história, tem uma fala que se diz sobre história que é o seguinte: você só tem como entender o tamanho histórico de um acontecimento ou de um personagem depois de muitas décadas. E você só tem como interpretar os acontecimentos de hoje no futuro, quando você olhar para trás, né? Se é tão difícil interpretar acontecimentos que a gente vivencia do ponto de vista natural, imagine interpretar os acontecimentos do Apocalipse, né? É por isso que a gente tem que ter a mente aberta e saber que está disposto até a rever ideias, né? Rever conceitos. Amém? Então, pessoal, se ninguém mais tiver pergunta, se ninguém mais quiser falar, acho que a gente pode encerrar, né? Fazer uma oração para encerrar. Pastor Walter, você tem alguma coisa para falar? Podemos encerrar? Eu tenho só um detalhe. Sim. Eu tenho uns versículos bem interessantes aí que eu poderia mandar para quem quisesse, sobre aquele assunto dos dias, né? Segundo dia, Deus volta no terceiro. É só para... Eu mando pelo grupo da igreja. É só para acrescentar, né? Se alguém tiver interesse, manda um recado para mim, que eu solto esses versículos, que são bastante interessantes, bastante instrutivos. Viu? Então, quem tiver interesse, pode pegar comigo depois. Amém. Então vamos encerrar, né? O assunto é muito bacana, a gente acaba sem vontade de encerrar. Eu poderia ouvi-los por mais tempo, né? Os pastores e tal, mas vamos encerrar. Mas a gente tem um culto mais tarde, vai ser maravilhoso, então a gente se vê, né? Às 17, 19 horas, aqui no Zoom. Vai ser uma bênção. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por esse momento de estudo, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado pelo ensino, muito obrigado pela revelação do Espírito Santo, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dirigido, Pai. Obrigado pelas pessoas que estão aqui ouvindo, que todos possamos aprender do Senhor, Pai, e ter uma vida cristã, Pai, que seja como o Senhor espera, como o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe esse domingo, o Senhor abençoe o culto dessa noite, que seja um culto maravilhoso, o Senhor fale ao nosso coração, estejamos em comunhão, Pai, na comunhão do Espírito Santo, seja uma grande noite. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Então, valeu. Obrigado, né? Porque estamos juntos aqui. E até mais tarde. Bom? Vou fechar aqui a sala. Graça e paz.